Oi! Oi pessoal, tudo bom? Hoje é dia de indicação de livro. Eu vim para vocês indicar uma coleção que foi publicada pela editora Mostarda, lá de São Paulo. Então, vem comigo que vocês vão amar. O próximo livro da coleção Mostarda, dessa coleção, foi escrito por Gabriela Bauerfeld. Essa mulher, Rosa Parks, e abre dizendo: gostaria de ser lembrada como uma pessoa que queria ser livre para que os outros também fossem livres. Rosa Parks. Rosa Louise McCauley nasceu em 4 de fevereiro de 1913 na cidade de Tuskegee. Gente, eu não sei pronunciar. Tuskegee, na cidade do Alabama, no sul dos Estados Unidos. Rosa Parks, ela foi neta de escravizados e veio ao mundo numa época nada fácil para os negros, né? 1913 no Alabama, imaginem vocês. Nesse período, os Estados Unidos viviam uma forte segregação, fruto da guerra que havia acontecido anos atrás. Rosa Parks ouvia a história de seus avós sobre o terrível período da escravidão. E aí Rosa Parks se formou, né? Toda essa história racial, enfim, os negros dos Estados Unidos, né? Tem uma formação política racial muito bem desenhada, explicada, né? Pelos seus mais velhos. Então, o livro abre nessa imagem, certo? Falando sobre o nascimento de Rosa Parks, nos situa, né? Um pouco a época, o que acontecia principalmente no Alabama, né? A Guerra Civil Americana, um grande conflito entre os povos do Sul e do Norte ocorreu entre 1861 e 1865, resultando na abolição da escravidão. Fruto de interesses econômicos, nunca de uma real preocupação com a liberdade dos negros, né? Além das histórias que escutava da sua avó, Rosa via seu avô nos conflitos constantes com a Ku Klux Klan, organização que defendia a todo vapor a supremacia branca e o extermínio das pessoas negras, literalmente. Então, Rosa Parks vai viver nesse contexto, né, o mesmo contexto em que vive Martin Luther King, segregação racial, agressões físicas contra instituições, casas dos negros, os corpos dos negros, muita crueldade, e é nesse contexto que a Rosa Parks cresce, se forma, e aos 16 anos conhece Raymond Parks, que é um membro da Associação Nacional para o Progresso de Pessoas de Cor, com o qual ela se junta num companheirismo, né, o grande amor da vida dela, e elas juntos vão lutar pela libertação e reconstrução do seu povo, né, vão lutar contra a segregação racial, vão lutar pelas lutas raciais. Havia a opção de se mudarem para o norte, onde as garras da segregação não estavam por toda parte, mas eles decidiram permanecer em Montgomery e resistir. Então eles podiam se mudar para um lugar melhor, mas eles preferem ficar onde eles moravam para eles contribuírem, né, e lutarem. Então eles não fogem do conflito, que seria o normal, o comum e até o compreensível, né? Você sair de um lugar onde você pode ser agredido, morto a qualquer momento, para ir para um lugar onde esse risco fosse menor, e você iria assim poder proteger a sua família. Mas eles preferem ficar em nome do seu povo, né, das suas pessoas. Então Rosa passa a trabalhar como secretária nessa associação e enfrentar o perigo que ela corria
ao continuar no lugar e a defender a população negra. Vamos ver aqui. Nesse livro, gente, vai trazer uma história muito importante, que é do jovem Emmett Till, de 14 anos. Que é uma história aí que muitos de nós conhecemos, desse jovem de 14 anos que se encontrava em uma lanchonete com amigos e que uma mulher branca disse que foi interpelada, né, incomodada por ele através de um assobio. E ela conta essa história para o marido dela, que no dia seguinte se junta com o irmão, invade a casa de Emmett, coloca o menino no porta-malas de um carro e leva para o galpão. Espancam Emmett, arrancam o olho e matam esse jovem negro de 14 anos. E essa atrocidade gera uma comoção nacional, onde Rosa Parks se mobiliza com todos da associação. Esse é o Emmett Till, né, o desenho dele. Então a Rosa Parks e a associação toda se mobiliza. Uma mulher branca, né? A palavra de uma mulher branca sendo capaz de matar um jovem negro. Acho que nem precisa dizer mais muita coisa aqui. Rosa Parks, após um dia de trabalho, entra no ônibus e senta-se num lugar para negros próximo ao meio do ônibus. Minutos depois, os lugares reservados aos brancos estavam lotados e um homem ordenou que ela se levantasse. Rosa estava farta daquela injustiça, daquela segregação. Ela então responde que não vai se levantar. O homem insiste, mas ela muda a sua posição. Ela não muda a sua posição, desculpa. E aí é nesse episódio que a Rosa Parks vai ser presa. Vai ser presa porque ela não dá lugar a um branco dentro do ônibus. E Rosa Parks fica também muito conhecida mundialmente por essa sua atitude, essa sua afronta de dizer: não vou levantar para um branco. Por que eu tenho que levantar para um branco sentar? Sabe? O que ele tem mais do que eu? Ele é melhor do que eu em que para ele poder sentar e eu não? Então, ao ser levada para a cadeia, aqui é a Rosa Parks sendo, né, aí fichada. E ao ser levada para a cadeia, ela disse que não aceitaria mais injustiças como aquela. E como não tomavam atitude diante de um caso como o de Emmett, enquanto ela era presa por simplesmente se recusar a ceder seu assento de ônibus a um passageiro branco, ela continuou os seus protestos. O ato de Rosa não foi em vão. A notícia de sua prisão chega aos ouvidos dos principais líderes. Ela é conterrânea, né, de Martin Luther King. E chega aos ouvidos de Martin Luther King, que é um dos principais líderes dos direitos civis da época, e como um pastor negro que se tornaria um dos seus principais parceiros nessa luta. Então, Martin Luther King e Rosa Parks, então, começam a militar juntos por muitos e muitos e muitos anos, enquanto companheiros de luta contra a segregação racial. Embora Rosa nunca tenha assumido um papel de destaque entre os líderes do movimento, por que será? Ela sempre esteve presente, apoiando as ações de todos esses líderes. Em dezembro de 1955, começa uma série de eventos que mudaria a história dos Estados Unidos, boicote aos ônibus, aos banheiros e tudo mais. E Rosa Parks é considerada essa pioneira, né, essa repercussão. Então, gente, a história de Rosa Parks é muito comovente, muito forte, né? E muito inspiradora para nós. Barack Obama, primeiro presidente negro dos Estados Unidos, diz assim no início desse livro: a transformação só acontece quando pessoas comuns se envolvem, se engajam e se unem para reivindicá-la. O responsável por esse escrito, sobre Barack Obama, foi o Orlando Nilha. Essa coleção, esses 5 livros, foram escritos por Orlando Nilha,
e Gabriela Bauerfeld, tá? Foram os dois que fizeram esses escritos. Então o livro começa também nos situando o contexto político, né, dos Estados Unidos. Barack Obama foi o 44º presidente dos Estados Unidos. Vai contar um pouco da história de vida, infância, adolescência, juventude de Barack Obama, fazendo a sua trajetória até ele chegar ao posto de presidente dos Estados Unidos. Barack Hussein Obama II nasceu em 4 de agosto de 1961 na cidade de Honolulu, no estado norte-americano do Havaí. Leva o 2 no seu nome porque seu pai se chamava Barack Hussein Obama. Assim o filho passou a ser Barack Hussein Obama II. O pai de Barack Obama nasceu no Quênia. Então Barack Obama ele tem essa descendência aí direta de nascimento africana. E o pai dele estudou na Universidade do Havaí, onde conheceu uma estudante norte-americana vinda do Kansas, Anduyan, com quem se casou e teve o filho Barack Obama. Quando Obama tinha 2 anos, o casamento acabou e seu pai voltou para o Quênia. Mais tarde, sua mãe se casou com o indonésio Lolo Soetoro, com quem teve uma filha, Maya. E dos 6 aos 10 anos de idade, Obama viveu com a mãe, a irmã e o padrasto na Indonésia, onde estudou escolas públicas e aprendeu a língua local. Então, aqui um pouquinho do desenho, Barack Obama toda criança. E assim vai falando, né, sobre a inteligência dele, sobre a mudança dele para Los Angeles, na Califórnia, em 1979, todo o interesse dele por estudo, por essa parte da política, do governo, o casamento de Barack Obama com Michelle Obama, até ele chegar à presidência dos Estados Unidos. Fala do lançamento do livro dele, A Origem dos Meus Sonhos, e que ele conta sua trajetória e reflete sobre questões raciais. E aqui diz que o livro foi muito importante na sua ascensão política, né? Quando em 96 ele foi eleito pelo Partido Democrata para o Senado do estado de Illinois, né? E assim a sua trajetória política ia se construindo, se desenhando, se fazendo. E em 2017 ele anuncia que seria candidato à presidência dos Estados Unidos. Filho de um negro africano, queniano e de uma branca do Kansas, Obama simboliza a possibilidade de superação das diferenças. No ano seguinte, uma grave crise afetou a economia do país, causando muitos desempregos, e os lemas escolhidos para sua candidatura foram mudança e esperança. A frase Yes, one can, que significa sim, nós podemos, ganhou os 4 cantos do mundo. A família de Barack Obama, uma família negra, mulher e filhas, todas fenotipicamente, sem nenhuma dúvida, da sua negritude, das suas raízes, serviu de exemplo como família preta para o mundo todo. Mas Barack Obama não iria resolver os nossos problemas, né? Infelizmente. Porém, é um homem importante, uma personalidade negra importante para a gente conhecer. E digo que um bom exemplo, sim, né? Em certa medida. Perfeito nenhum de nós somos, né? Principalmente dentro de um formigueiro, não sei nem como chamar, né? Que é a política dos Estados Unidos, comandado por uma supremacia branca, em todo mundo, né? Como é em todo mundo, que nunca vai abrir mão dos seus privilégios. Vamos ao próximo livro. E, fechando essa coleção, nós temos Nelson Mandela. Meu ideal é de uma sociedade livre e democrática, que todas as pessoas vivem em harmonia com iguais oportunidades. Nelson Mandela, que foi o presidente da África do Sul. O livro inicia falando sobre a República da África do Sul. Vai falar um pouco também sobre o contexto que ele nasce, né?
Mandela nasce em 18 de julho de 1918, na pequena aldeia de Mvezo. É um homem que dedicou sua vida à luta pelos direitos humanos. Acreditava que a educação é a arma mais poderosa para mudar o mundo. O pai de Mandela era um chefe Tebo, que o chamou de Roli, gente, eu não sei ler isso, Roli Lala, que na língua xhosa significa arrancando o galho de uma árvore ou encrenqueiro. Nelson Mandela vai ser considerado muito encrenqueiro. Então, vai falar um pouco sobre Nelson Mandela. Na escola ele começa a ser chamado de Nelson Mandela, onde era comum que as crianças africanas recebessem nomes ingleses, tá? Porque os nomes africanos eram considerados difíceis demais de pronunciar e também inferiores. Então, fala um pouco aqui sobre o século XVII, a chegada dos holandeses, da Companhia das Índias, quando chega na região onde Mandela nasceu, a dominação no século XIX, a exploração de todo o território, né, entre outras desigualdades. Os não brancos não tinham direito ao voto e, mesmo sendo maioria, deviam habitar menos de 1/10 das terras e só podiam viver nas cidades como empregados. Então tem aqui um desenho mostrando um pouco, né, trazendo um pouco o contexto dos séculos, pelas dominações, pelas explorações, as quais passaram as regiões ali da África do Sul, para poder nos situar um pouco. E aí falando sobre toda a luta que o Nelson Mandela enfrentou, toda a luta que o Nelson Mandela, digamos assim, pegou para si, né, vendo todas as explorações, as injustiças as quais viviam a sua região, tá? Nelson Mandela conhece Winnie Mandela, se casa. Winnie Mandela, que também é uma mulher muito importante, referência hoje para nós. Aqui em Salvador tem uma escola que foi aberta pelo Reaja Será Morto, Reaja Será Morta, que tem à frente aí dessa organização Andréa Beatriz e Hamilton Borges. E essa escola fica no Gevelho de Brotas e se chama Winnie Mandela. Então, Winnie Mandela também luta, né, ao lado de Nelson Mandela, e após a morte, a passagem de Nelson Mandela. Nelson Mandela também é conhecido como Madiba, né, por ser opositor do sistema do apartheid. Ele é muito conhecido por ser esse opositor. A época em que o Nelson Mandela luta é justamente a época em que a África do Sul vai passar por esse período de apartheid, assim como na segregação racial dos Estados Unidos viveu Martin Luther King, Rosa Parks e tantos outros nomes importantes para a nossa formação política racial. Ele é então um guerreiro pela liberdade. Mandela tem um escritório, trabalha, mas ele resolve então com tantas manifestações, com tantas injustiças, com tantas crueldades, ele decide viajar pela África do Sul, lutando, né? Então ele fecha seu escritório, se distancia da sua família para viajar pela África do Sul, formando alianças valiosas e planejando boicotes e greves por todo lugar onde passava, né? Todas as manifestações eram fortemente repreendidas pela polícia e não se via outra saída senão usar a violência. Então Mandela foi encarregado pelo CNA de organizar um grupo para agir contra o Estado e iniciar uma revolução. Nesse contexto de apartheid, os casamentos entre brancos e negros eram proibidos, podia continuar assim, né? Mas enfim. Negros eram presos pela polícia a qualquer hora do dia por não apresentarem um passe com suas informações pessoais, de trabalho, autorização para se locomoverem na cidade. Então, entre outras
entre diversas repressões, né, e atitudes de racismo e de impedimento do ir e vir das pessoas negras, o que revolta Nelson Mandela. Nelson Mandela, junto com alguns amigos, criam a Liga da Juventude, onde defende o nacionalismo africano e a implantação de um novo regime democrático multirracial, justamente preocupados, né, em renovar os ânimos e as ações do CNA. Então, quando Nelson Mandela viaja pelo mundo, deixa o país em busca de apoio militar, mas quando ele volta para a África do Sul, ele é condenado à prisão perpétua. E aí se inicia toda uma revolta, né, um protesto contra essa prisão de Nelson Mandela. Ele e outros membros do partido foram presos, submetidos a humilhações e isolamento do mundo. Então, Nelson Mandela preso, impossibilitado de ajudar sua família. Madiba passou por momentos dolorosos, como a perda de sua mãe, a morte do filho Tembe e as inúmeras prisões de sua mulher Winnie, que também foi presa várias vezes. Mandela transformou a prisão em um lugar de aprendizagem. Essa também é uma parte muito forte, muito bonita e de exemplo para nós da história de Nelson Mandela. Ele fez desses anos terríveis a oportunidade para aprender o Afrikaner e a estudar a história dos seus opressores. Então, na prisão, ele lê, ele escreve. Os movimentos radicais das rebeliões tomaram as ruas. A imposição do Afrikaner nas escolas trouxe centenas de crianças armadas com paus e pedras para o enfrentamento com o exército. Muitas delas ficaram feridas. Durante a prisão de Mandela, Winnie continuou sua busca por igualdade, justiça e liberdade, enfrentando banimentos, confinamento e até prisão. Ela lutava com todas as suas forças, liderando os jovens radicais e fazendo benfeitorias para a comunidade. Então, ao contrário de Martin Luther King, Mandela e Winnie Mandela lutavam, se possível, enfrentando fisicamente e olha aqui, então causando mesmo um caos físico nas ruas. Então houve um movimento de liberdade para o Mandela. Em 1980, líderes do partido de Mandela iniciam uma campanha com repercussão internacional exigindo a libertação de Mandela e de outros presos políticos. É um movimento anti-apartheid que toma todas as ruas e ganha notoriedade mundial. Em 1989, Frederic Willem de Klerk assume a presidência da África do Sul e liberta todos os políticos que estavam presos. E com 71 anos, depois de 27 anos na cadeia, Nelson Mandela, então, é libertado, concorre à presidência da África do Sul. E em 31 de maio de 1961, a África do Sul havia se tornado uma república independente, rompendo seus laços com a coroa britânica. No entanto, somente em 94 o país teve sua primeira eleição democrática, livre e justa. As pessoas estavam assustadas, mas ansiosas por manifestarem seu direito ao voto. E era em 27 de abril quando os brancos e negros enfrentaram filas enormes para votar. Foi então que Nelson Mandela vence as eleições para a presidência com mais de 60% dos votos. E essa é um pouquinho aí da história de Nelson Mandela. A editora Mostarda é a concretização de um sonho. Fazemos parte da segunda geração de uma família dedicada aos livros. A escolha do nome da editora tem origem no que a semente da mostarda representa. É a menor semente da cadeia dos grãos, mas se transforma na maior de todas as hortaliças. Então, gente, essa é a coleção da editora Mostarda, chamada, que eu deixei para o final,
Coleção Black Power. Preto é poder. Poder preto. Então eu espero que vocês tenham gostado aí das indicações, da indicação dessa coleção Black Power, da editora Mostarda. Que vocês entrem em contato, comprem a coleção, tá certo? Espero aí que a gente possa ter Malcolm X, espero que a gente possa ter Beatriz Nascimento, espero que a gente possa ter o Winnie Mandela. Apesar da história de Winnie Mandela se confundir com Nelson Mandela, mas não é a mesma coisa. E que vida longa a editora Mostarda, vida longa a coleção Black Power, que venha muitas e muitas e muitas obras de personalidades negras que as nossas crianças, jovens e adultos precisam conhecer. Um beijo no coração de vocês, dê um gostei nesse vídeo, comente, compartilhem geral por Dengo, se você achar importante.